tortura da fome é pior do que a do álcool. A tortura do álcool nos impede a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Carolina Maria de Jesus. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa desta semana vai falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acabou de completar 13 anos. Existem aproximadamente 15 milhões de catadores no mundo, com maior concentração nos países em desenvolvimento. A estimativa do Movimento Nacional de Catadores é que exista cerca de 1 milhão de catadores em atividades no Brasil, sendo que a maior parte deles são mulheres, ou seja, 70% da categoria. Portanto, em 13 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que mudou para a categoria? Quais os avanços e conquistas? E, portanto, qual a visão da sociedade? Para contar um pouco sobre esses anos, o programa recebe o catador de materiais recicláveis, Roberto Rocha, que hoje está diretor-presidente da Associação Nacional dos Catadores, ANCAT, e da startup Atitude Circular. Olá, Roberto, como vai? Olá, Rose. Olá, Rose. Olá a todos aí que estão os ouvintes aí. Muito obrigado aí por nos convidar para essa maravilhosa entrevista. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para quem estiver nos ouvindo, dependendo do horário. E estamos aí à disposição aí para a gente poder dialogar um pouco um tema tão importante, né? Para o meio ambiente, para a cadeia da reciclagem, que é aí todo esse trabalho da Política Nacional de Resíduos Sólidos com a inclusão da nossa categoria de catadores e catadoras de material reciclável. Exatamente, você entrou no cerne da pergunta. 13 anos, o que mudou para a categoria e o que mudou em relação à sociedade, Roberto? Eu acho que a Política Nacional de Resíduos, né, ela é uma política, primeiro, muito importante para a sociedade brasileira, porque ela é uma das poucas políticas que mencionam pessoas, né, como priorização, né, em uma atividade, né? Então, a Política Nacional de Resíduos, ela é uma política que ela trabalha, né, a gestão, né, as políticas de gestão de resíduos sólidos, mas sempre trazendo, principalmente no que nós falamos que são os materiais recicláveis ou a recuperação, né? Hoje né, tem uma nova nomenclatura que nós chamamos da recuperação de embalagens, que né, todo esse processo ele não tem como ser feito sem os catadores envolvidos. Então, primeiro ponto, eu acredito que nesses 13 anos de Política Nacional de Resíduos, uma coisa, por mais que ainda enfrentamos dificuldades, que vamos falar mais à frente sobre isso, mas todo momento, quando se trata da gestão de resíduos, o município, o estado, né, o federativo tem que incorporar os catadores de material reciclável. Então, acho que o primeiro avanço, né, nesse processo da política pública não tem como fazer, por exemplo, a política ela coloca que os municípios precisam ter os planos de resíduos, o estado precisa ter os planos de resíduos e o nacional também, que é o Planares, precisa ter o plano de resíduos, né? Esses planos de resíduos, todos eles precisam demonstrar como, de alguma forma, incorporam ou priorizam ali o catador de material reciclável. Então, esses 13 anos, a gente tivemos essa oportunidade, né, de querendo ou não querendo, né, que o catador tem que ser parte das políticas, o catador de material reciclável, ele precisa de alguma forma ser demonstrado como que isso como pode ser incorporado, incluído essa categoria. Com isso, né, tivemos juntos com essa demonstração da política, tivemos aí muitos apoios, né, como o do Ministério Público,
federal, estadual, dos ministérios públicos municipais, das defensorias públicas, né? Então, nós tivemos muitos atores, entidades ambientais, né? Entidades ambientalistas. Então, tivemos muitos parceiros, né? Uma rede. Isso construiu também uma rede de parceiros para contribuir aí com o trabalho dos catadores de material reciclável. Com tudo isso, a gente tivemos aí a gestão de resíduo, né? A coleta seletiva. Em alguns municípios ela avançou muito, né, com a contratação, né, porque a principal alternativa para que os trabalhos sejam um trabalho de sucesso de uma coleta seletiva, incluindo o catador de material reciclável, é a contratação, né, porque somente o material reciclável ele não fecha essa conta. Então a gente tivemos aí muitos municípios que tiveram adesão à contratação dos catadores de material reciclável. Tivemos muito forte, né, nos últimos 6 anos, a logística reversa, né? Então, tivemos muitos programas de logística reversa, muita iniciativa, né, da responsabilidade, né, do setor privado no ponto de vista da recuperação das suas embalagens, utilizando aí, trabalhando com programas que apoiam os catadores de material reciclável, assim como nós temos um programa chamado Reciclar pelo Brasil, que tem diversas empresas que são responsáveis pela recuperação das suas embalagens e trabalham com a ANCAT através dessa plataforma Reciclar pelo Brasil, que apoia os catadores, fortalece os catadores. Então, a gente, nesses 13 anos, tivemos muito avanço, mas também, né, temos muitos desafios aí pela frente, que podemos falar um pouco mais aí. Eu não sei se você já respondi um pouco a sua primeira pergunta, Rosa. Na verdade, você já foi pincelando um pouco de tudo, mas isso é muito bom. Uma a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, ela tem vários âmbitos que a gente tem que discutir, né? Um deles que você já tocou, mas eu quero entrar um pouquinho mais, é em questão da logística reversa, e aí sim o setor privado. Inclusive com outros atores entrando hoje, quando a gente fala, inclusive, dos carros elétricos, a gente tem um lance de bateria, então tem essa questão de hoje os catadores estarem ou não juntos, enfim, tem uma série hoje de protagonismo, né? E eu quero saber de você como está o setor privado trabalhando junto com os catadores e o respeito que é dado a eles, que é revertido isso, inclusive em melhor forma de vida. Boa. É importante, Rosa, quando a gente está falando, né, se o tema central ele é a Política Nacional de Resíduos, importante a gente também não perder de vista que a Política Nacional de Resíduos é uma política compartilhada, né? Isso faz parte, inclusive, da lei, né? É uma lei que tem responsabilidades tanto a sociedade, setor privado, varejista, enfim, tem vários responsáveis aí no processo da gestão dos resíduos para que ela dê certo, né? Então, a política ela coloca esse tema muito claro, embora a gente entende que precisamos avançar muito ainda em alguns elos dessa gestão compartilhada, né? Que hoje ela está muito ligada aos municípios e ao setor privado, né? Relacionado ao setor privado que você coloca, foi uma luta, né? Essa questão da logística reversa, ela foi e é ainda uma luta, né? Tem algumas empresas maiores, né, que têm mais sensibilidade, né, e responsabilidades, talvez até internacionais, pela recuperação de embalagem. Você tem aí, né, os pactos, né, do plástico, e etc, etc. Então, você tem as empresas maiores, né, que mais fabricam, né, que mais produzem plástico no país, com uma responsabilidade maior, mas ainda temos as pequenas ainda que ainda tem empresas ainda que não se responsabilizam ainda né, pelas suas embalagens, né? E isso o ideal seria que nós tivéssemos aí uma totalidade de 100% das empresas que realmente se responsabilizasse com suas embalagens, né, e não só algumas, né? Porque a política ela é para
para todos. Mas essa questão da responsabilidade pelas suas embalagens trouxe também para os catadores o catador para um outro patamar, trouxe nós para um outro patamar, né? Sempre digo que a gente sempre tinha muita relação, relacionava muito com o setor público, né? Com as prefeituras, a gente discutia a gestão de resíduos com as prefeituras, como as prefeituras poderiam pagar, ou como a gente poderia operacionalizar melhor uma coleta seletiva com a participação dos catadores, que historicamente somos nós que estamos nas ruas coletando esse material, separando, etc, etc, fazer um tratamento e dando, né, dando destinação final correta para esses materiais. E poucas as vezes essa conversa com o setor privado era uma coisa muito longe, muito distante, né? Para nós assim, nós nunca passou assim na nossa cabeça, nós como catadores, de que, olha, o setor privado tem, né, tem responsabilidade nisso. E a partir da política nacional com a logística reversa, trouxe, na verdade, um novo panorama. É, que é esse diálogo e a responsabilidade do setor privado, né, na recuperação das suas embalagens. Então ele tem toda umas metas para serem cumpridas e tudo mais, e ele depende, na verdade, de alguém que faça isso, quem está lá na baixa coletando esse material, que somos nós catadores, né? Então acabamos, na verdade, criando uma parceria, né, podemos dizer assim, né, de colaboração, né, nesse processo da recuperação da embalagem, que acabou nos trazendo nós para uma nova, para um novo espaço de diálogo, né? Um espaço que é totalmente diferente, que é esse espaço privado, né? Que a gente sempre faz uma discussão, mas é uma discussão muito diferente do setor público, né? O privado tem uma outra cabeça, tem uma outra forma uma outra lógica de trabalhar, mas trouxe para a gente muito aprendizado, né? Assim, eu mesmo tenho aprendido muito e sentando com o setor privado, dialogando, pensando em projetos conjuntos com o setor privado, desenhando, né, ações estratégicas com o setor privado, pensando em agendas da economia circular e ESG, né, que são temas totalmente novos, né, pensando em uma agenda, na verdade, de compliance que as cooperativas precisam ter para ter uma boa relação para ter uma boa parceria com a indústria, com o setor, né? Enfim, então são temas, né, no setor privado novos que a gente está aprendendo muito e também isso virando também, né, oportunidade para as organizações de catadores. Roberto, você tocou num assunto hiper interessante que eu ia perguntar a você em relação ao ESG. O Sebrae, inclusive, essa semana que passou, ele lançou uma pesquisa muito interessante falando das pequenas empresas, né? E o seu desenvolvimento nesse novo panorama do ESG. E aí eu pergunto a você, você também tocou em relação às pequenas empresas, às maiores dificuldades, como está e o que mudou com a entrada, né, dessa nova sigla em relação a ESG para vocês, e como vocês veem isso dentro de uma cadeia mesmo das pequenas e médias empresas, o que mudou no setor econômico, o número de catadores que deixam, na verdade, uma forma tão informal de trabalho, que esse era sempre foi um grande problema da categoria, para entrar numa formalidade. Como é que isso está se dando e como realmente essa palavra ESG ela é respeitada dentro da categoria de vocês, Roberto? Ou é Está grinhoso? trabalhando, é, a gente está trabalhando para que não seja grioche, né? E na verdade a gente, né, estimula muito, né, o setor privado que façam de fato ações que possam fortalecer a sua política de USG, né? Porque a gente entende que a política, eu sempre digo que a política de ESG é um pouco diferente daquelas políticas, né, da ISO e tudo mais, porque essas políticas de ISO era da porta para dentro, né? ESG é da porta para dentro e da porta para fora, né? Então a empresa ela tem que demonstrar que a sua cadeia é uma cadeia limpa, que tem sustentabilidade no ponto de vista do ambiental, governança, né, e social.
E o social, governança e ambiental, nós catadores temos muito forte isso, né? Eu sempre digo que as empresas que aderirem a trabalhar com os catadores de material reciclável, que fizerem, né, parte né, que quiserem participar do trabalho junto com os catadores de material reciclável, vão ter o ESG na veia, né? Porque elas, de fato, vão trabalhar com o social, na inclusão social, de fato, dos catadores. Recentemente, agora, nós estamos iniciando um projeto que vai ter uma escalabilidade nacional, né? Que é o Hub da Cidadania, que é um projeto ligado aí com um trailer, né? Que está trabalhando diretamente um público muito importante, que são os catadores autônomos, que são catadores aí que geralmente são a maioria, estão na invisibilidade, né? Hoje a gente vê muito falar de cooperativa, de catadores, etc., mas esquece dessa categoria tão importante que são os catadores autônomos. Então, nós estamos com um trailer, né, que ele tem todo um trabalho social, de tirar documento, de regularizar o catador, de organizar, etc., etc., com profissionais de alto nível nesse hub, né? Então, nós começamos ele, inclusive tivemos um sucesso que foi agora no sábado, que tivemos ele na Praça da Sé, né, juntamente aí com o Dia Latino-Americano da População em Situação de Rua. Então, tivemos uma aceitação muito grande dessa população junto ao Hub, tivemos todo um grande atendimento. Isso ele vai dar um salto, na verdade, para começar a organizar esses trabalhadores, formar esses trabalhadores, né? Treinar esses trabalhadores, dar dignidade para esses trabalhadores. Então, ali você já começa o S, aí você começa a avançar, na verdade, no ponto de vista dos catadores, no ponto de vista ambiental, né? Que aí é né, um outro elo do ESG, né, trabalhando a questão ambiental, a nossa coleta, a separação, a destinação correta para um ciclo, né? Nós chamamos isso de economia verde, né? Nós catadores estamos aí envolvendo dentro de uma economia verde, né? E aí passamos, na verdade, processo de governança, que é aquilo que eu disse para você, que eu acho que é muito importante. Nós já estamos trabalhando aonde os catadores já estão organizados, trabalhando no processo de compliance, né? A ANCAT já tem, inclusive, o seu compliance, por isso que ela tem várias grandes empresas envolvidas com ela, porque ela tem compromissos reais, né, no seu processo, tem questões, temos auditorias internas, auditorias externas, tem todo um trabalho de entrega de relatório de qualitativo, quantitativo. Então, você começa a criar, né, caminhos, né, que diz, olha, os catadores de fato têm podem ter o ESG, e essa mesma metodologia que a ANCAT vem trabalhando, a gente também trabalha para que as cooperativas, os catadores autônomos também tenham a mesma competência para poderem cada vez mais se aproximar do setor privado e a gente ter, na verdade, um ESG na veia, com dignidade e realmente com qualidade, né, de vida para todos nesse processo. Ou seja, Roberto, os catadores, através da ANCAT, eles começam a ter o seu assento real nessa sociedade política, empresarial, onde todos sempre foram ouvidos, menos a cadeia mais importante quando se falava e se fala ainda de sustentabilidade, quando se fala de desenvolvimento social, mas a pirâmide não era igualitária. Pelo jeito, nós estamos realmente começando a criar um pouco mais de responsabilidade no que falamos e no que entregamos. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com mais Roberto Rocha. Até já! Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto.
Voltamos com os nossos ecos do meio Minuto Sustentável. Em um mundo em constante evolução, a nossa relação e responsabilidade com o ato de consumir é cada vez mais necessário. Reciclar, reaproveitar, reinventar e colocar um produto para circular novamente em uma cadeia produtiva é estarmos alinhados com as métricas essenciais de sustentabilidade. Portanto, nem sempre comprar é a melhor opção, mas alugar, estar atualizado e contar com o apoio tecnológico faz uma grande diferença, principalmente para as pequenas e médias empresas e empreendedores individuais. Esta é a proposta de sustentabilidade da startup Alugue Tecnologia, uma tecnologia que vem para auxiliar os pequenos e os grandes empresários dentro de uma cadeia de sustentabilidade. Voltamos com o nosso Roberto, e o gostoso de entrevistar o Roberto é que ele vai já pensando no que a gente vai perguntar e ele mesmo vai respondendo já. Então, ele já fechou uma série de perguntas que eu ia fazer para ele, que vou voltar no assunto desse hub, porque eu não pude estar no dia, mas eu achei a ideia e foi uma das coisas que me chamou a atenção para que você estivesse aqui hoje. Falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, evidente, né? Que teve os seus 10 anos em plena pandemia, né? E hoje nós estamos com 13 anos, e esse hub, inclusive, que teve esse grande evento que você disse na Praça da Sé também, agora esse final de semana. Roberto, isso tudo evidentemente mostra um desenvolvimento, mas em que passos nós estamos andando? Quantos anos nós vamos levar para um certo reconhecimento real e quais os obstáculos que você ainda está encontrando, que a categoria está encontrando? Eu não quero entrar na questão dos lixões propriamente dito, porque isso é um outro programa, mas é um outro grande problema. Mas, assim, quais os problemas que a categoria encontra ainda hoje para falar com a sociedade? Olha, ainda, né, nós, por mais que a gente tenha ainda as ações que a ANCAT vem desenvolvendo pelo país, ainda são ações ainda bastante pequenas, né, porque todas essas ações teriam que ser são em grande escala, na verdade, né, e para ter ações em grande escala precisa de grandes investimentos, né, porque tudo isso tem custo, enfim. Então, a gente precisa cada vez mais, né, sensibilizar o setor privado, o setor público, né, para que projetos como esse tenham escalabilidade, né, que ele possa ter escala, né, não possa ser uma coisa, por exemplo, nós estamos com o Hub, né, uma estrutura, né, com parceria com o Instituto Heineken, né, que nós temos aí uma parceria com o setor privado, né, que também tem as suas responsabilidades ambientais, né, suas responsabilidades também de garantir as políticas de ESG, entendeu que a ANCAT tem um bom projeto e apoiou e acreditou nesse projeto que está sendo sucesso. Mas só né, em um estado não vai funcionar assim, né? Não vamos conseguir. Precisaríamos que isso tivesse em diversos estados tendo escalabilidade desse processo. Então, falta muito, na verdade, investimento para escalar, né, algumas iniciativas positivas, né, iniciativas que estão dando certo, né. Por um outro lado, eu acho que também existe a necessidade dos municípios, né, verem os catadores como profissionais de fato, né. Sempre digo, tem duas questões que eu acho que hoje é importante. Antes eu falava só do público, hoje tem o público privado. Então, assim, com o público, quando a gente vai sentar com um prefeito, um gestor público, né, um catador de material reciclável, uma organização de catadores, vai levar o seu trabalho, a importância do trabalho na coleta seletiva no município, né? O gestor público diz para ele, olha, como que eu posso te ajudar, né? Quando chega uma iniciativa privada dizendo, olha, eu tenho um serviço de coleta, etc., etc., ele fala, quanto custa? Né? Então, tem uma diferença aí, né? Então, assim, a gente quer
nós queremos, na verdade, ser tratados, na verdade, de quanto custa o nosso trabalho, o nosso serviço, né? Porque é um serviço a ser prestado. A mesma coisa da iniciativa privada, tá, Rose? Na iniciativa privada também, muitas das vezes, você leva uma proposta para elas, ela fala, vamos fazer vamos fazer vamos fazer um orçamento, leva para a área de suprimentos, né? E a gente, muitas das vezes, no nosso trabalho não está na área de suprimentos, nosso trabalho está na área de sustentabilidade, que é uma coisa que Total. agrega valor, né? Que agrega valor. Então, essas diferenças que precisam ser, eu acho que os desafios estão aí, sabe? É o suprimento, né? E a questão de como posso te ajudar e quanto é o seu serviço e a questão da sustentabilidade, entende? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio desse processo. Precisam nos entender, na verdade, que os catadores de material reciclável estão num território, precisam ser pagos por um serviço, é um serviço que tem alta potencialidade de sustentabilidade e não pode ser tratado de outra forma. Quando isso for visto, dependente da situação, seja ela, como você colocou anteriormente, que é lógico, que é um tema que precisa avançar, que precisa ser tratado, que tem muitos, né, gargalos, que é a questão dos lixões, que é importante ser tratado, porque os lixões, muitas vezes, quando fecham os lixões, querem colocar os catadores dentro de um galpão, esconder os catadores, na verdade, dentro do galpão, e muitas vezes tornam esse galpão um segundo lixão, né? Um segundo lixão no lugar de se tornar um local, uma planta de operação eficiente, etc, etc. Tudo isso porque falta essa sensibilidade de quê? De entender, primeiro, nós estamos com uma categoria profissional que ela pode ser muito útil ambientalmente, socialmente, etc, etc. Precisa ser treinada, né? E aí a gente temos centros de treinamentos, que nem da ANCAT. A ANCAT agora, no final do mês, tá lançando também, vocês já estão todos convidados, depois nós vamos mandar o convite oficial, lançando seu centro de treinamento dos catadores e catadoras de material reciclável no centro da cidade de São Paulo. É um grande centro, todo profissionalizado, que vai ter vários temas para trabalhar os catadores de material reciclável. Então, você tem a possibilidade de treinar catadores e catadoras de material reciclável, tem possibilidade de colocar eles num trabalho de uma forma digna, e aí não é um galpão que nós estamos dando no catador, é uma planta com eficiência que o catador precisa operar, né? E a partir daí, na verdade, você tem aí as parcerias para poder desenvolver um trabalho com excelência e com bons resultados aí na gestão dos resíduos. Ou seja, Roberto, nós estamos precisando de maior diálogo ainda entre a categoria, a ANCAT, e a sociedade privada, principalmente, os empresários, enfim, que os ouçam mais, que tenha mais diálogo, mais comunicação, para que haja um desenvolvimento, inclusive, de qualidade, né, realmente, entre as categorias. Roberto, conversar com você sempre é um grande Então, prazer. mais um minuto. Hã? Um minuto, acho que acho que tem só uma questão que eu queria falar aqui também na sua matéria, que é importante também, né, que a gente tem esses elos, mas tem uma questão também importante no país, que são as tributações, né? Ah, é. Nós estamos aí, os catadores e catadoras de material reciclável estão passando por uma situação muito difícil por conta das tributações, né? Nós estamos vivendo no país, um país que valoriza mais a matéria-prima virgem, né, que vem de uma árvore, né, de uma matéria, né, de uma matéria virgem, do que a reciclável. A matéria reciclável ela está muito mais cara. Então é importante também repensar em tributações, PIS/COFINS, tributações nos materiais recicláveis, incentivo em políticas públicas que possam garantir que nos materiais possam haver percentuais maiores de material reciclável, a redução cada vez mais da importação. Nós temos importações de materiais que estão vindo de outros países para cá. Conseguimos recentemente aqui aumento da alíquota, né? dos materiais importados, mas tem um arcabouço de questões também a nível nacional, de políticas públicas, que precisam ser urgentemente resolvidas, porque senão a cadeia não para em pé. Exatamente. Na verdade, você tocou em alguns pontos que eu, devido ao tempo,
não quis tocar agora, mas uma é realmente desse decreto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e dos importados. A outra que eu vou ter que declinar também para entrar na questão da política e saber como é que está o relacionamento entre a política federal, a do governo, e nós vamos ter agora já novas eleições para prefeito, ou seja, nós temos muito a conversar ainda, Roberto, é que o tempo não deixa, e você é uma excelente pessoa para poder contar tudo isso, por isso eu conto com você para voltar no programa. Roberto, fechando o programa, quais são os seus ecos em 2023? Meus ecos em 2023 é que os catadores e catadoras realmente possam, né, ter visibilidade, viver uma vida com uma qualidade de vida de fato, que tenhamos políticas públicas que possam envolver os catadores de material reciclável, possam fortalecer os catadores de material reciclável e que temos um SG na veia juntamente com o setor privado. E assim, com SG na veia, fechando o nosso programa com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos, eu já agradeço a você, internauta, que esteve conosco até agora, a Roberto Rocha, que é sempre uma ótima conversa, a nossa equipe técnica e lembrando que ações locais geram ecos no globais. Portanto, lixo, a superfície fina da face social, e encontro abaixo dela outras grossas camadas de sustentação da aparência. Lixo, reciclo, revivo e reflito sobre ela, essa tal aparência sustentada. Até a próxima semana. Até lá!